Bem, gente, então, para dar início à nossa aula aberta de hoje, o convidado da nossa aula aberta de hoje é o professor Paulo Joel Bender Leal, certo? Ele é professor de Direito, ele tem mestrado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, certo? Ele é advogado, atuante, com escritório no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, para ser mais específico, né, mas atuando em todo o Brasil, e, em especial também na área, né, a sua atuação também é em especial na área do direito do trabalho, né. Na época, eu fui aluno dele nessa disciplina, na minha graduação, direito do trabalho. Ele já ocupou diversos cargos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e atualmente, eu acho que merece todo o destaque, ele integra o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a mais antiga instituição do Brasil, né? Acredito que o Paulo até pode, o Dr. Paulo pode no início aí falar um pouco a respeito do IAB, que é uma instituição representativa muito importante dos advogados, né, de todo o Brasil, é a mais antiga, né, instituição nesse sentido. E hoje a gente tem a honra, então, de estar com o professor Paulo, né, para falar um tema que, por vezes, Paulo, ele e alunos, ele é deixado de lado, né, algumas vezes numa faculdade de Direito. É um tema tão importante que é a gente ter uma visão, né, do direito, principalmente do sistema jurídico, né, claro, vinculando com a nossa disciplina, que é o direito administrativo, né, não podemos sair muito fora da ementa do curso. Mas eu tenho certeza que o professor Paulo Leal vai trazer elementos que serão muito importantes para aqueles que efetivamente desejarem se dedicar a um estudo mais técnico, científico e, vamos dizer assim, fora um pouco dessa linha de produção, vamos usar esse termo, das faculdades de Direito, né? E é fundamental que isso ocorra se a pessoa deseja ter um sucesso na carreira profissional ou até na própria organização do seu pensamento, da sua vida, enfim, e tudo mais. Então, com essa rápida e breve, rápida e singela apresentação do professor Paulo, eu lhe passo a palavra, professor Paulo, e como disse, já em outras vezes, inclusive com o delegado Sodré ontem, a partir de agora, eu desligo a câmera, deixo contigo a apresentação e me coloco na condição de aluno também, né, porque a gente está aqui também para aprender e todas as aulas abertas, eu fico muito feliz porque eu tenho aprendido junto, né, e tem contribuído bastante essa participação de convidados, enfim, e que com certeza hoje não vai ser diferente. Então, a palavra é contigo, Paulo. O pessoal, todos já estão com o microfone desligado, a câmera, eu desligo a minha também. E, enfim, depois, quem tiver interesse em algum questionamento, pergunta, a gente dedica um tempo especial para isso. Bom, boa noite a todos. Então, eu quero inicialmente agradecer o professor André Abreu Bindê. Como ele já mesmo disse, foi meu aluno e quero aproveitar para fazer de público aqui um elogio ao André. O André é daqueles alunos que se destacam na carreira acadêmica e na vida profissional. Certamente que ele ocupa hoje os cargos que tem galgado, as funções importantes que tem ocupado, é consequência da pessoa dedicada que ele sempre foi e que continua sendo. Então, André, muito obrigado. Eu aceitei com muito prazer o convite para estar aqui na noite de hoje, na Univale, então, para conversar com os seus alunos. Eu não vim aqui com propósito de dar exatamente uma aula, mas muito mais estabelecer um diálogo com todos, porque eu me dei por conta essa semana, escrevendo um texto e tentando, assim, referenciar as minhas ideias e a opinião que eu externava na oportunidade. No tempo que eu me dedico ao estudo de direito, eu disse que
já estudava direito há quase 40 anos. E aí me dei por conta que não, que eu estava enganado. Eu estudo direito há 40 anos. Eu comecei meus estudos de direito em 1980, quando ingressei na Faculdade de Direito de Santo Ângelo para cursar o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. E durante todo esse tempo, então, eu, sei lá, cada pessoa tem uma personalidade. Se eu fosse falar um pouco da minha personalidade, eu não consigo tratar de nada e eu não consigo levar nenhum projeto pessoal em qualquer área adiante sem que eu antes consiga entender claramente o que eu estou tratando e de que forma eu preciso organizar o que eu estou tratando para levar adiante, então, o trabalho, o propósito qualquer, então, dessas nossas atividades. Então, eu quero dizer para todos os alunos, os teus alunos que estão aqui participando desse nosso evento hoje, que eu vou tentar compartilhar um pouco esta experiência de estudante, de quem estuda o direito, né? Porque quem está fazendo um curso de direito, ela precisa partir do pressuposto de que um curso de direito ele envolve um engajamento. Quem pensa que vai ingressar na faculdade, cumprir os 5 anos do curso, no final receber um diploma e que com isso está resolvido, que o curso que adquiriu uma nova competência, está absolutamente enganado. E eu peço para que todos pensem sobre o que eu estou dizendo e depois voltem para verificar as pessoas que já se formaram nessa faculdade de Direito, em todas as demais faculdades de Direito. E aí vocês vão fazer a seguinte pergunta: por que a maioria das pessoas se forma em Direito e depois simplesmente pega o diploma, pendura numa parede e em pouco tempo acaba abandonando de um modo tal o estudo do direito, esse universo, né, do direito, que acaba praticamente perdendo o curso? Conheço dos meus alunos, né, a maioria deles, e eu não faço isso em tom de crítica, obviamente não é nesse sentido, eu estou apenas chamando a atenção para um fato que eu considero relativamente curioso. O que eu tenho percebido é que a maioria dos meus alunos são bacharéis em Direito e uma boa parcela deles sequer tentaram fazer inscrição para a Ordem dos Advogados, ou fizeram algum curso. Então, por que isso ocorre, né? Qual a razão dessa dificuldade que todos nós temos num determinado momento para fazer esse estudo, né? Quando o professor André me convidou para falar para vocês hoje aqui, eu estava escrevendo um texto, né, que é a sentença penal condenatória e a coisa julgada material. E, André, eu quero fazer uma pequena observação, embora eu seja advogado trabalhista e tenha lecionado direito do trabalho, também já lecionei filosofia do direito, lecionei direito internacional, lecionei processo civil, aliás, na verdade, a minha formação, eu sou mestre em processo civil, mas a área que eu me dedico hoje e que realmente atrai todo o meu interesse é a criminologia. Então, eu estava escrevendo um estudo, eu faço parte da Associação Nacional de Advogados Criminalistas e eu também faço parte do Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu quero também, só para, antes de entrar especificamente, agradecer por essa referência, André. O Instituto dos Advogados Brasileiros realmente é a mais antiga instituição jurídica das Américas, não apenas do Brasil, das Américas. Foi fundada em 1843. Foi fundada por um aviso de Dom Pedro II, né? Pois é, Paulo, se me permite, te cortando, faz uma explanação sobre o IAB antes mesmo de ingressar no teu tema, porque eu acho que muitos não têm nem conhecimento desse instituto, dessa instituição, quer dizer, eu acho que é muito importante um comentário a esse respeito. O IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, então, como eu disse, é a mais antiga instituição da América, foi criado em 1843, ele surge aqui no Brasil como um órgão de consultoria do imperador Dom Pedro II, tanto que até hoje tem no IAB ainda a cadeira que era ocupada por Dom Pedro II nas reuniões do Instituto. E o Instituto, ele, por um longo período, durante o período do Império e desde o início da República Brasileira até 1930, o IAB era a instituição que, durante o Império, foi um órgão de consultoria do Império e depois do Império na República foi um órgão de organização da advocacia brasileira.
Tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi criada em 1930, ela nasceu dentro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Primeiro, antes de ser a Ordem dos Advogados, era Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. E durante 3 anos, a OAB e o Instituto eram a mesma instituição, e depois a Ordem dos Advogados assume, então, a sua função institucional própria, que se mantém até hoje, e o Instituto dos Advogados Brasileiros, então, volta para essa função, que é congregar a advocacia. O Instituto dos Advogados Brasileiros tem em seus quadros, né, Francisco G. de Acaiaba Montezuma, né, foi seu primeiro presidente e um dos fundadores, uma das grandes personalidades da história do Brasil. Se vocês forem procurar na internet, Francisco G. Acaiaba de Montezuma, vocês vão encontrar um indivíduo, um ser humano extraordinário. E também no Instituto dos Advogados Brasileiros, o 4º presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros foi Augusto Teixeira de Freitas, que talvez, eu não tenho a menor dúvida, e não é nenhum exagero da minha parte, dizer que foi o mais importante jurista da história do Brasil. E que até hoje ele tem sido relegado a um segundo plano por uma militância intensa que ele teve à época que ele foi contratado por Dom Pedro II para prestar serviços ao Império. Ele se negou a incluir na legislação brasileira, que já, mesmo havendo escravidão no Brasil, em 1857, que é quando ele vai escrever a Consolidação das Leis Civis, porque quando o Brasil se emancipa, se separa de Portugal, as leis portuguesas continuaram vigendo aqui no Brasil, em vigência no Brasil. Então, durante esse período, então, entre 1822 e 1857, quando Teixeira de Freitas, por coincidência, eu até faço questão de mostrar, a Consolidação das Leis Civis é uma obra raríssima de direito do Brasil, ela é de 1857, eu tenho um exemplar dessa legislação aqui, ando estudando ela é realmente extremamente relevante. Então, nesse período, entre 1822 e 1857, era vigente no Brasil a legislação portuguesa, a legislação romana, usos e costumes. Então, e ainda mais a legislação que foi produzida pelo período inicial do Império. Isso criou um problema terrível para o nosso país, porque havia uma dificuldade imensa de saber qual a legislação portuguesa aplicar e quando ela entrava em conflito com a legislação romana. E quando entrava a legislação canônica também vigia aqui no Brasil, e mais a legislação própria. Então, Teixeira de Freitas foi contratado pelo Império para organizar essa legislação, consolidar, que é essa consolidação das leis civis. E quando ele faz isso, ele se nega a incluir a legislação sobre escravidão. Ele, inclusive, tem uma passagem muito bonita, eu me arrepio até quando leio, porque considero, assim, de uma humanidade extraordinária. E isso acabou criando problemas na vida de Teixeira de Freitas, mas isso não impediu que ele fosse ainda contratado pelo Império Brasileiro para ele elaborar o primeiro Código Civil brasileiro. Vocês devem ter estudado em História do Direito, o Brasil teve várias tentativas até nós termos o primeiro Código Civil, que foi de 1916. Nós tivemos primeiro, então, essa contratação de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, então, ele elaborou um esboço do Código Civil brasileiro, é uma obra extraordinária, tem 4.908 artigos, e ela foi elaborada, então, entre 1860 e 1865, ele entrega definitivamente o trabalho para o Império em 1865, para o imperador, e exatamente em função desses problemas de relacionamento, em função das suas ideias liberais e anti-escravagistas, essa consolidação acaba não sendo transformada no primeiro Código Civil brasileiro. E, para vocês terem uma ideia, a Argentina, que tem um Código Civil de 1871, Dalmácio Vélez Sarsfield, que foi o autor do Código Civil argentino, quando ele escreve para o ministro da Justiça da Argentina, na época, ele dizia que ele se valeu essencialmente do Código Civil de Teixeira de Freitas para elaborar o Código Civil argentino. E eu tenho uma obra de um advogado, um jurista argentino chamado Luiz Varela, é de 1873, a obra são 5 volumes, uma belíssima obra de direito civil, já examinei. Luiz Varela, ele examinando então o Código Civil argentino, ele vai dizer que no Código argentino foi encontrado mais de 1000 disposições relativas ao Código Civil, o esboço de Teixeira de Freitas. E o Teixeira de Freitas foi um homem genial, por quê? Porque é dele a ideia de dividir o Código Civil em 2 partes, numa parte geral e uma parte especial.
Hoje, quando estudamos o direito civil, para nós é absolutamente singelo e simples a ideia de tratar direitos das pessoas e das coisas. Essa classificação do direito das pessoas e das coisas, e depois uma outra divisão do direito civil em direitos reais e direitos pessoais. Pois saibam vocês que essa divisão foi obra de Teixeira de Freitas, inicialmente na consolidação das leis civis e depois no seu esboço, e ela foi tão revolucionária que o Código Civil alemão, que é posterior ao Código Civil, ao esboço de Teixeira de Freitas, vai adotar essa classificação. Então, Teixeira de Freitas influenciou a Argentina, influenciou o Uruguai, que praticamente também copiou seu esboço, obviamente o Paraguai, porque o Paraguai copiou o Código Civil argentino, né? O Código Civil Andrés Bello, que organizou o Código Civil do Chile, se vocês forem estudar sobre Andrés Bello, vocês vão ver os elogios que ele faz a Teixeira de Freitas. Então, eu digo isso, André, e eu já vou encerrar, porque nós vamos entrar no tema que nós temos que tratar aqui hoje, né? Mas só para chamar a atenção e para dizer o seguinte, eu estou convidando todos vocês para estudarmos Teixeira de Freitas. Eu estou encantado com esse autor, eu tenho certeza que ele tem muito a nos ensinar. E eu li uma carta escrita por Teixeira de Freitas no dia 22 de outubro de 1857, quando ele renunciou à presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros em função de ter sido derrotado numa discussão sobre escravidão no Instituto. Ele escreve uma carta, é um verdadeiro tratado sobre as liberdades e um verdadeiro tratado sobre inteligência e direito. Então, o André, e eu também gostaria de dizer, o André não foi apenas meu aluno, o André é um companheiro de longa data aí em estudos. Nós criamos em 2006 aqui em Santo Ângelo um grupo de estudos chamado Sebo Café, estudos sobre inteligência, né? Então eu convido vocês, convido o André e faço então esse convite de forma pública aqui para nós voltarmos a estudar Teixeira de Freitas, porque é fundamental conhecer a obra de Teixeira de Freitas para quem quiser entender a lógica do sistema jurídico brasileiro. Paulo, de minha parte, eu já te disse, né? Eu já aceitei o convite e espero que os alunos participem também, porque vai ser uma oportunidade única até dentro do próprio IAB, né? Para ter um contato com tantas celebridades, vamos dizer assim, do mundo jurídico também, né? Numa visão mais utilitarista possível. Mas o que eu esqueci de registrar, e me desculpe, assim, agora que você falou, eu esqueci. Eu acredito que o nosso grupo de estudos merecia também um registro, né? Nós temos um grupo de estudos, se reúne todo mundo. Temos dois, né? Dois agora, e é algo fascinante, né? E muito do que eu sou, da minha formação e da minha forma de pensar, vamos dizer assim, foi baseado nas nossas discussões no Sempre Café, no nosso grupo de estudo. E o Paulo, agora uma inveja branca, se dá para dizer, né? O Paulo é detentor de uma das maiores, ele ficou exibindo um livro ali, para meus alunos, ele é detentor de com certeza, se não a maior biblioteca do interior do Rio Grande do Sul, né? E que está até elencada entre as brasileiras, né? E não sei quantos mil obras você tem no seu acervo, Paulo, mas era o local do nosso grupo de estudos, agora a gente está no online, mas é um ambiente fascinante, né? É uma biblioteca invejável, né? Então, eu esqueci de registrar e faço esse registro agora. Não sei se tu tem um número de livros aí, Paulo, mas só de curiosidade, mas olha, é impressionante. Então, agora passo a palavra e efetivamente vamos lá de início. Bem, então, feita essa consideração inicial a pedido do professor André sobre o IAB, eu gostaria então de aproveitar para fazer esse convite. Esse grupo de estudos é um grupo de estudos que nós vamos criar para examinar a obra de Teixeira de Freitas. Eu tenho toda a obra dele, né? Ela é uma obra que começou entre 1857 e 1883, que é o ano da morte dele. Então, eu vou digitalizar toda essa obra e depois, então, nós vamos levar estudos adiante. Estudos assim fora, não é vinculado a nenhuma instituição, embora eu estou propondo também para que o IAB crie um grupo de estudos voltado para a obra de Teixeira de Freitas lá no IAB, mas isso independe. A proposta que eu faço aqui é
nós fazermos esse estudo de forma autônoma, né? E aproveitar esse espaço que a internet nos deu hoje, né? É possível pessoas de toda parte do Brasil, independentemente da sua posição geográfica, participar, e eu vou disponibilizar o material de estudo aos interessados. Mas então, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, eu estou estudando há 40 anos direito e eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje, então, algumas descobertas que eu imagino ter feito desses estudos em relação à metodologia, ou seja, de que forma nós devemos nos colocar se quisermos entender o direito. Porque só conseguimos estudar e aprender alguma coisa na medida que nós conseguimos entender como esse ambiente, então, que organiza o objeto dos nossos estudos, funciona, como ele opera. E o direito tem uma lógica. Estudar o direito envolve um método, porque o direito é um sistema de inteligência do mundo humano e da natureza. Ou seja, se alguém me perguntasse, Paulo, me diga o que é o direito, né? É claro que o fundamento do direito, as origens do direito, como ele surge na sociedade humana, é uma outra abordagem. Eu não vou tratar disso aqui, porque não interessa, eu precisaria daí de um tempo mais longo só para fazer essa introdução, que eu posso, inclusive, tratar desse tema numa outra oportunidade. Mas eu vou partir, então, de um certo momento, então, dessa pergunta, né? Direito é um sistema de inteligência do mundo humano e o direito é um sistema de inteligência da natureza. Por que eu digo isso? Porque o direito é uma instituição produzida pela inteligência humana. O direito não nasce em lugar algum. Vocês não vão encontrar o direito na natureza, no mundo em que nós vivemos. O direito é uma produção da inteligência humana. Então, ele é um sistema de inteligência. E qual é a finalidade desse sistema? Pôr em ordem o mundo em que vivemos. Tentar entender, estabelecer uma lógica para esse mundo, que é o mundo da natureza. E o direito também é uma linguagem, porque se eu vou tratar do mundo da natureza e se eu vou tratar do homem no mundo da natureza, eu, fora das minhas reflexões que eu eventualmente possa fazer a respeito disso, eu preciso fazer uso da linguagem. O direito tem uma linguagem, então vocês vão encontrar nas discussões jurídicas uma linguagem que é própria da ciência do direito, ou seja, o direito tem uma ciência, é uma ciência da linguagem. Essa linguagem tem o propósito, então, de organizar o mundo da natureza, tem o propósito de organizar as relações humanas e, portanto, o direito, se eu fosse iniciar, então, e foi por essa razão que eu propus, inclusive, o título do tema que nós iríamos tratar aqui, nós poderíamos dizer, então, que podemos iniciar concordando aqui entre nós a respeito disso. O direito é um sistema de inteligência do mundo da natureza e o direito é uma linguagem. Bom, pois bem, agora, se nós formos, então, seguir adiante, né, se nós tomarmos esta postura metodológica para entender aquilo que nós estamos tratando, nós vamos perceber, então, que no direito nós temos agora um sistema jurídico. Ou seja, o direito é um sistema de inteligência, o direito é uma linguagem, o direito é um sistema. É um sistema que constitui instituições jurídicas. Ou seja, o direito, então, por meio dessa linguagem, ele vai produzir instituições. O Estado é uma instituição produzida pelo direito. O Estado só é Estado porque o Estado é o Estado de direito, ele é produzido pelo direito. Se nós formos tentar entender o Estado enquanto uma instituição humana, nós só vamos conseguir entender o Estado se tomarmos, sob o nosso ponto de vista da nossa inteligência, enquanto um conjunto de normas que investe pessoas em órgãos de poder e que esta forma de constituição do Estado e de investidura desses indivíduos, que são órgãos de poder, somente existem porque tem, então, o direito como um fundamento dessa instituição. E, obviamente, que se nós formos verificar, então, essas instituições, nós vamos verificar que o direito também produz, além do Estado, ele produz um sistema de normas.
Ou seja, na medida em que o direito constitui o Estado, enquanto uma instituição jurídica, esta instituição jurídica, nas suas atribuições, também tem como atribuição a atribuição de produzir normas jurídicas que, ao mesmo tempo que organiza o Estado, ela organiza também esse sistema de inteligência, que é o sistema que o direito utiliza para pôr em ordem esse mundo humano, o mundo da natureza, por meio da linguagem. Então, vocês percebam essa distinção, que quando tratamos de direito como um sistema de inteligência e uma linguagem, e como sistema jurídico, o meio pelo qual o direito produz as suas instituições, nós estamos avançando, então, para tentar dar as primeiras, primeiro avanço, então, nesse universo que nós precisamos entender e que é aquilo que nós, juristas, estudamos. Eu tenho chamado a atenção dos meus alunos, e faço isso desde sempre, embora dificilmente eu consigo convencer a maioria deles dessa questão metodológica fundamental. O grande problema do estudo do direito nas nossas faculdades, nos nossos cursos jurídicos, e eu cheguei, inclusive, a propor isso numa época em que fui chamado a colaborar na revisão da ementa e do programa do direito da nossa faculdade aqui em Santo Ângelo. Uma das questões que eu apresentei como método para superar os problemas que o ensino jurídico enfrenta na atualidade é proibir os alunos que ingressam no curso de Direito durante o primeiro ano de Direito de abrir um único código de lei. Os alunos se encantam com o estudo dos códigos, se encantam com o estudo do Código Civil, se encantam com o estudo do Código de Processo Civil, se encantam com o estudo do Código Penal e de Processo Penal e Processo do Trabalho, Direito do Trabalho, legislação. Só que eles acabam se voltando unicamente para o estudo das leis e não se dão por conta que, para entender as leis, é necessário primeiro entender como o direito opera, qual a lógica de constituição desse sistema normativo, qual a lógica de organização do direito, qual a lógica desse sistema de inteligência, como essa linguagem opera. Então, nós precisamos, num primeiro momento, fazer isso. Porque se nós não fizermos isso, nós podemos decorar o Código Civil inteiro, podemos decorar a legislação brasileira inteira, que nós não vamos conseguir resolver as nossas dificuldades. Por quê? Porque se o direito é um sistema de inteligência do mundo da natureza, eu preciso aprender a olhar para o mundo da natureza e dizer o seguinte: ali tem um fato que é regulado pelo direito, ali tem um fato que o direito desconsidera. Ou seja, o direito é um sistema de inteligência. Eu preciso aprender a olhar para o mundo das relações humanas e identificar nesse mundo das relações humanas em que âmbito essas relações humanas se inserem dentro da teoria jurídica e em que âmbito o direito não se interessa por elas. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de todos aqui hoje. Então, o que nós poderíamos dizer, destacado, então, essa distinção entre direito e sistema jurídico, direito como sistema de inteligência e linguagem, e o sistema jurídico como as instituições produzidas pelo direito e o mundo, e aí eu poderia dizer que a norma também, em certo sentido, é uma instituição jurídica, ela é instituída pelo direito. Nós precisamos, então, entender como esse processo lógico de inteligência funciona. Ora, eu disse para vocês, então, aqui no início da nossa conversa, que o direito é um sistema de inteligência. E por que o direito é um sistema de inteligência? Porque se eu tenho um sistema de normas, e esse sistema de normas tem o propósito de pôr em ordem o mundo da natureza, para destacar no mundo da natureza quais os fatos desse mundo que interessam o direito, e quais os fatos das relações humanas que interessam o direito, e quais os fatos que ficam fora desse ambiente jurídico, então eu preciso entender como funciona essa cadeia lógica. Então nós precisaríamos, num primeiro momento, verificar que dentro desse sistema, então, em que nós podemos falar, então, que nós temos o direito num primeiro momento e o sistema jurídico num terceiro momento, segundo momento, qual é o terceiro momento, então, desse ambiente de inteligência? O fato jurídico. Ou seja, se eu tenho o direito como um sistema de inteligência do mundo da natureza, no mundo da natureza tem fatos que interessam ao direito. Então, eu preciso entender de que forma esse processo ocorre.
quando um fato é fato, simples fato, e quando um fato é um fato jurídico. Eu não gosto muito de trabalhar com exemplos, porque os exemplos atrapalham, eles reduzem muito a compreensão. Mas eu vou trazer apenas uma situação aqui que provavelmente vai facilitar um pouco a compreensão do que eu estou tentando dizer aqui. Se duas pessoas se reúnem e estabelecem uma relação de amizade e passam a conviver intensamente essa relação de amizade, os dois, eu pergunto para vocês, uma relação de amizade interessa ao direito? É um fato jurídico? Não, não interessa. É um fato do mundo da natureza? É um fato do mundo da natureza. Duas pessoas, ou mais, duas ou mais pessoas estabelecem uma relação que nós podemos dizer que é uma relação humana, porque se integra duas pessoas, mas é uma relação de amizade. Portanto, é um fato do mundo natural, mas não é um fato jurídico. Vamos dizer, então, que essas duas pessoas passam, então, agora, essa amizade evolui e ingressa para uma fase posterior da amizade. E passa a haver, então, nessa relação, uma relação amorosa. O fato de uma pessoa amar a outra, isso em si é um fato jurídico? Não. É um fato humano, óbvio, intenso. O amor é um dos fatos mais intensos da vida humana, mas não é um fato jurídico. Vamos continuar, então, com esse mesmo exemplo. Essas duas pessoas que iniciaram com uma amizade, que evoluiu para uma relação de amorosa, num determinado momento resolvem agora morar juntos. Este fato continua sendo apenas um fato, um mero fato da natureza? Ou a decisão dos dois de passarem a habitar o mesmo lar e constituir uma família não transforma esse simples fato da natureza no fato jurídico? Transforma. E por quê? Porque há uma proposição normativa, uma norma jurídica que define, dá o conceito de convivência ou de casamento, a depender de como esse fato depois é produzido em face das instituições de direito. Na medida em que esse fato, então, ingressa para essa categoria de fato jurídico, então nós temos agora um terceiro momento dessa cadeia que eu quero apresentar para vocês, que inicia, então, como direito, sistema jurídico e o fato jurídico. Mas por que o fato é fato jurídico? O fato é fato jurídico porque ele estabelece relações entre pessoas. Ou seja, por que essa relação, que inicia com uma relação de amizade, avança para uma relação amorosa e evolui para uma relação jurídica de convivência, por que ela ingressa para o ambiente do direito? Porque ela estabeleceu uma relação entre duas ou mais pessoas. Ela estabeleceu uma relação jurídica. Essa relação de amizade que estava fora do âmbito do direito, e essa relação amorosa, que num primeiro momento estava fora do âmbito do direito, essa relação agora ingressa para o plano do direito porque é uma relação jurídica, uma relação entre duas ou mais pessoas, disciplinada pelo direito, é uma relação jurídica. Pois bem, se nós examinarmos as relações jurídicas, nós vamos verificar, então, obviamente que na de casamento há uma relação de compartilhamento de deveres e obrigações. Você não vai encontrar, embora o direito já tenha estabelecido posições nessa relação jurídica, mas como via de regra, essas relações jurídicas, elas estabelecem relações entre pessoas e as pessoas ocupam posições nessas relações. Então, normalmente, quando há uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas, uma se encontra numa posição que nós podemos dizer que é uma posição de interesse. Alguém tem interesse jurídico numa relação jurídica, e a outra se encontra numa posição de ser obrigada a uma determinada prestação. Então, na relação jurídica, como regra, não sempre, há uma pessoa que se encontra numa posição favorável à satisfação de uma necessidade, ou seja, uma relação que ela tem interesse, e há uma pessoa que se encontra numa relação jurídica obrigada a uma determinada prestação. Então, vocês percebam que eu tenho o direito, eu tenho o sistema jurídico, eu tenho o fato jurídico, eu tenho a relação jurídica e eu tenho a posição na relação jurídica como uma lógica de entendimento que nós precisamos aprender a utilizar se nós quisermos compreender a fenomenologia jurídica. O direito, ele é um sistema em que eu preciso identificar essa cadeia lógica e entender como ela funciona. Não me basta entender das leis, eu preciso entender como as leis funcionam em face do sistema
jurídico que foi instituído pelo direito, pela categoria de fato jurídico e de relação jurídica. Então, nós poderíamos ainda identificar nessa cadeia, né, quando falamos das relações jurídicas, né, nós podemos dizer que as relações são relações jurídicas porque existe um direito objetivo. O que é o direito objetivo? O direito objetivo é o sistema de normas. Toda vez que eu falo em direito objetivo, eu estou dizendo, então, que eu estou me referindo a um sistema normativo, um sistema de normas. E além do direito objetivo, então, agora nós temos os direitos subjetivos. Ou seja, se eu tenho um sistema de normas que institui, então, uma instituição normativa, né, que estabelece, então, como esse sistema de inteligência deve ordenar esse mundo da natureza, eu tenho, então, o direito objetivo como um sistema de normas e eu tenho as pessoas nas posições de direito subjetivo. Então, quando o indivíduo se encontra numa posição de ter direito a algo dentro do sistema jurídico, nós dizemos, então, que ele se encontra numa posição em que ele tem direito subjetivo. E ele tem direito subjetivo por quê? Porque há um direito objetivo, há um sistema de normas. Percebam, então, a cadeia de relacionamentos, né? E quando nós formos também tratar desse sistema de normas, nós precisamos entender que a norma é uma proposição jurídica que estabelece uma imputação. O que é uma norma? São questões simples. Vocês podem, certamente, aqueles que me ouvem hoje aqui podem até imaginar, olha, o professor Paulo está trazendo questões complexas que eu precisaria anotar, voltar a tratar, pensar, rever, ler novamente. Então, façam isso. Vocês, quando resolverem examinar essas questões, vão com calma. Pegue cada um desses tópicos que eu estou apresentando, examine ele individualmente, um por um. E vocês vão perceber que, na medida em que vocês vão ganhando essas competências de entender como o sistema jurídico funciona e como o direito, como o sistema de inteligência ordena esse sistema jurídico, esse mundo do direito, vocês vão perceber que as questões começam a ficar mais fáceis de serem entendidas e de serem compreendidas. Então, voltando à norma. O que é a norma? A norma é uma proposição linguística que descreve o mundo da natureza e estabelece uma imputação. Percebam que a norma jurídica tem dois momentos de inteligência. Que momentos são esses? Primeiro, então, toda norma jurídica, como regra, obviamente tem algumas normas que instituem, que criam instituições que poderiam que se apresentam de um modo um pouco diferente, mas como regra nós diríamos o seguinte, que toda norma jurídica ela tem dois momentos de inteligência. Um momento a norma descreve algo do mundo da natureza. Então, a norma refere a algo, né? E um segundo momento, a norma jurídica estabelece uma imputação. O que é essa imputação? Uma consequência. Então, vocês percebam, por exemplo, né, no crime de homicídio, matar alguém. Né? O que é matar alguém? Obviamente que a norma jurídica, quando ela refere matar alguém, ela está fazendo referência a um fato do mundo, da natureza, e que, obviamente, é compreensível. Qualquer pessoa minimamente racional vai saber distinguir no mundo da natureza um fato em que alguém mata outro. Então, matar alguém é descrição de um fato do mundo da natureza. Pena. 12 a 20 anos, uma imputação. É claro que depois entram em consideração esse homicídio, né? Ele foi praticado com dolo, ele foi praticado com culpa, qual a razão, né? Ou seja, tem uma série de investigações que dizem respeito, então, ao estado subjetivo daquele que praticou o ato para produzir a imputação. Mas, em síntese, eu poderia dizer, então, que a norma jurídica ela tem um momento que descreve fatos do mundo da natureza e um outro que estabelece uma imputação jurídica. Então, é desta forma, né, que nós precisamos tratar desta questão, porque estudar o direito, entender o direito, ele passa necessariamente por essas questões. Pois bem,
Mas o que isso aqui tem a ver com o direito administrativo, né? Alguém vai dizer, ó, o professor é professor de direito do trabalho, de processo civil, veio falar sobre direito administrativo e até agora não tratou no direito administrativo. Pois bem, se nós vamos, então, tentar verificar, e aí eu vou ter que dar um salto, assim, para... Eu precisaria ainda voltar a tratar de outras questões para aprofundar essa discussão. O direito administrativo, então, ele tem a ver com a ideia, com a discussão sobre as relações jurídicas. Se o direito, ele tem as suas instituições, e se o direito objetivo estabelece relações jurídicas que colocam os indivíduos numa posição subjetiva de ser detentor de direito subjetivo, né? Então, uma das questões fundamentais no estudo do direito é o estudo da relação jurídica. E a relação jurídica, quando ela se apresenta nas relações de direito privado, elas são relações absolutamente simples. As relações jurídicas no direito privado, você tem, então, o titular de um determinado direito e você encontra um outro sujeito obrigado a uma determinada prestação. Então, você tem uma relação jurídica que pode decorrer de um contrato, pode decorrer da prática de um ato ilícito, pode decorrer ou de preenchimento de determinadas condições estabelecidas pelo direito objetivo, que coloca alguém numa posição de ser titular de um determinado direito. Então, a relação entre pessoas disciplinadas pelo direito, em que um é titular de direitos e outro é obrigado a uma determinada prestação, é uma relação jurídica relativamente simples. Por quê? Porque eu vou encontrar nessa relação jurídica um sujeito que está numa posição favorável a satisfazer uma necessidade às custas de outrem que está numa posição pela qual é obrigado a uma determinada prestação. Só que no direito administrativo, quando nós formos estudar o direito administrativo, nós vamos verificar que o direito administrativo, ele ordena esse ambiente de inteligência a partir de outras categorias de inteligência. Qual é a função do direito administrativo? A função do direito administrativo, então, é estabelecer as relações em que os indivíduos, então, estabelecem a partir das instituições produzidas pelo direito, né, que têm determinadas finalidades. O direito administrativo, então, ele vai tratar do quê? O direito administrativo vai tratar da constituição dos órgãos do Estado, da constituição do próprio Estado, em certo sentido, né? Nós vamos encontrar, então, o direito administrativo como um sistema que põe em ordem a Constituição do Estado, deduzindo ela a partir da Constituição. Ele vai tratar da Constituição do Estado e seus respectivos órgãos, né? Ele vai delimitar as regras de investiduras dos sujeitos, das pessoas desses órgãos de Estado e esses órgãos instituídos pelo direito, né? Vai tratar dos procedimentos da administração, com especial, né, um destaque no ato administrativo, que vai disciplinar, então, os requisitos dos atos que são praticados no âmbito do direito administrativo, que vai constituir o elo de ligação entre os indivíduos e o Estado, né? E vai determinar, o direito administrativo também vai determinar os fins. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês de um autor gaúcho que, infelizmente, não frequenta mais os bancos escolares, as faculdades de direito, né? Que se chama Rui Cirne Lima. Rui Cirne Lima é um estudioso do direito administrativo. Ele escreveu a primeira edição dos Princípios de Direito Administrativo em 1929. Ela teve 3 atualizações, depois teve uma atualização em 1939 e depois teve uma outra em 1953. Esses princípios de direito administrativo, ele vai dizer o seguinte: o que é uma relação de administração? Né? E daí ele diz o seguinte: a relação de administração é uma relação que se estabelece ao influxo de uma finalidade cogente. Ou seja, no direito administrativo, o que determina a relação que se estabelece no âmbito da relação de administração é o fim. É uma relação que se estabelece o influxo de uma finalidade cogente. Vocês vejam que no direito privado, enquanto uma relação jurídica se estabelece, né, a partir dos interesses privados entre os indivíduos, em que eles celebram determinados pactos, em que um se coloca numa posição de ser titular de um direito e outro se fica numa posição de ser obrigado a uma prestação, a relação de administração é uma relação que se estabelece a partir dos fins.
Então, o direito administrativo vai ser pautado sempre pela finalidade do ato administrativo, da ação praticada no âmbito da administração pública. Então, o que caracteriza o direito administrativo, em essência, é o estudo do ato administrativo. Certamente o professor André vai tratar essa questão com vocês. Não é o propósito de fazer essa investigação aqui, mas eu gostaria de colocar em destaque, então, que se nós formos tratar de direito, sistema jurídico e direito administrativo, o caractere especial que precisa ser tratado no estudo do direito administrativo, ou no sistema de inteligência do direito administrativo, é que, enquanto nas relações de direito privado, as relações se estabelecem ao influxo dos interesses entre os indivíduos, que, a partir, então, da sua... os requisitos gerais né, objeto lícito, forma prevista ou não vedada em lei, objeto lícito, forma não devida ou não vedada em lei. André, me socorre aqui, que agora me deu um branco. Eu sei decore salteado isso. Os 3 requisitos do ato jurídico, né? Forma prescrita em lei, objeto lícito. Tem mais um. Mas tudo bem. Enquanto que no direito privado, então, as relações jurídicas são subordinadas a esses requisitos estabelecidos. Paulo. A capacidade, forma prevista em lei e... Isso. Exato, esses 3 momentos. Então, enquanto que no direito privado as exigências são essas, no direito administrativo, o que estabelece, o que determina as relações jurídicas no momento da administração são os fins determinados pelo próprio sistema em que institui o direito administrativo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, para estudarmos tanto qualquer assunto que diga respeito, então, ao direito, nós precisamos, em primeiro lugar, então, ter uma postura metodológica pela qual nós consigamos entender essas 2 dimensões que são fundamentais para o estudo do direito. Primeiro, o direito é um sistema que tem por objetivo organizar o mundo da natureza, organizar as relações humanas a partir de um sistema jurídico, que é um mundo de normas, que vai trazer, então, para o âmbito do direito, este mundo da natureza. Então, os fatos e os atos e as situações do mundo da natureza que interessam ao direito são aqueles que estão disciplinados pelas normas jurídicas. Esse ambiente do mundo da natureza, então, é algo que precisa ser conhecido. Toda vez que nós formos tratar do mundo da natureza, nós estamos tratando de algo que precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa ser apalpado, degustado, olfatado, ou seja, eu preciso tomar conhecimento dos fatos do mundo da natureza por meio de um dos sentidos humanos. Porque não basta imaginar um fato do mundo da natureza, é preciso conhecer o fato do mundo da natureza. E tem um outro momento do direito, que é, então, um sistema de imputação. O que é o sistema de imputação? É o momento que nós nos voltamos, então, para o nosso sistema de inteligência e dizemos o seguinte: este fato é um fato jurídico porque há uma proposição jurídica que determina consequências para quando esse fato ocorrer no mundo da natureza. Então, vocês percebam, o fato trata com o conhecimento jurídico, o direito trata com o conhecimento jurídico e o direito trata com a ciência do direito. O conhecimento jurídico é aquilo que se busca no mundo da natureza, e a ciência do direito é aquilo que nós organizamos no nosso espírito a partir da nossa inteligência. Então, tem um certo âmbito do direito que ele é destituído de materialidade. E a destituição de materialidade desse âmbito do direito é aquele âmbito, então, que nós fazemos imputações, que nós pensamos, que traduzimos isso por meio da linguagem jurídica e pensamos a respeito desse assunto. Então, nós precisamos compreender o direito a partir destas dimensões. O direito é uma ciência, o direito é um conhecimento, o direito é um sistema de inteligência, o direito é uma linguagem, o direito constitui o sistema jurídico, então, é constituído pelo Estado, pelas instituições produzidas pelo direito, pelas normas, e o direito tem uma cadeia lógica, né? Que se estabelece desse sistema de inteligência, passa pelas instituições produzidas pelo direito,
é necessário entender a importância do fato jurídico na constituição desse sistema de inteligência, precisamos entender que esse fato jurídico estabelece relações jurídicas, e também precisamos entender que nessas relações jurídicas nós encontramos os indivíduos a partir de uma posição. Ou ele está numa posição em que ele é detentor de um determinado direito, ou ele se encontra obrigado a algo. Então, essas são as questões fundamentais que eu gostaria de trazer hoje para vocês aqui, chamando a atenção, então, que quando tratarmos do direito administrativo, na constituição desse sistema de inteligência, nós vamos ter que alterar, então, a postura metodológica, porque a posição de interesse que rege a relação jurídica do direito privado, ela vai ser substituída pela noção de fim, finalidade. O direito administrativo é uma relação, como já disse Rui Ciro Lima, que se estabelece ao influxo de uma finalidade cogente. O direito administrativo só existe porque tem um fim a cumprir. O Estado tem uma finalidade. O Estado é uma instituição humana que tem uma finalidade a cumprir, que é organizar o mundo do direito, é organizar a vida em sociedade, é estabelecer um sistema de imputação, é dar eficácia ao direito. Inclusive, o direito penal tem essa finalidade de dar eficácia, por mais que se discuta, né, a importância ou não da pena, mas tem todo um sistema de eficácia que é uma consequência, então, de um âmbito do direito administrativo que é regido pela essa noção de finalidade. Então, num primeiro momento, eu creio que falei demais, já estou praticamente há 1 hora falando e já ouvi de muitos painelistas o conselho de que a gente não deve falar mais do que 20 minutos. Eu, no primeiro momento, encerro por aqui e fico à disposição para eventuais interessados aí que queiram discutir essas questões. Paulo, fantástica a tua apresentação. E tem uma passagem de Churchill que diz que não há problema no mundo que não seja resolvido em 20 minutos. Né? Então, nós resolvemos vários aqui, né? Mas eu registro, né? Eu dou aula de direito administrativo na Univar, enfim, hoje é uma disciplina de direito administrativo, e inclusive, o 8º período, eles já tiveram no 7º, né, na ementa do curso do 7º período, o Direito Administrativo 1, está a matéria de ato administrativo, né? Então, fundamental. Você falou de um tema que, suponho eu, que seja de conhecimento de todos, né, essa matéria de ato administrativo. O que, particularmente, eu registro que, às vezes, me assusta, né, quando eu vou falar esse tema. Não foi o caso na turma de Tijucas, mas me assusta por vezes que o pessoal não faz ideia quando eu vou tratar ato administrativo, eles não fazem ideia do que seja isso. E por que eu digo que me assusta? Porque se a pessoa está no 7º período falando sobre ato administrativo, ela já teve contato com o Código Civil, né, aliás, com o direito civil, né, e já estudou o ato. Né? A gente está chegando aqui para analisar, no 7º período, o ato administrativo. Ou seja, ela já tem a bagagem, né, do ato, do fato, do negócio, né, do fato lato sensu, fato stricto sensu, enfim, tudo. Então, às vezes, isso me assusta, e eu acho que é um ponto que tocou, e foi muito bem, é um ponto que é muito importante. Porque eu acho que até eu andei navegando aqui nos presentes, aqui eu acho que o professor Benites estava aqui, não sei se está ainda. Meu grande amigo Benites, um grande abraço, uma pessoa ocultíssima, um professor, parabéns aos alunos do professor Benites, é meu professor, sempre aprendi com ele. É uma das pessoas que eu consulto quando tenho dúvidas. O professor Benites é um grande sujeito. Ele estava por aí, eu vi que ingressou. E se quiser se manifestar, fica à vontade, já deixo de antemão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu falo isso muito para o pessoal, e às vezes eu dedico um tempo da aula para dizer isso, olha, estudar lei, tudo bem, a gente sabe que, né, a lei cai no concurso, é o que cobra o exame de ordem, né, a gente tem que ter essa visão até meio utilitarista, vamos dizer assim, mas a lei muda, né? A lei é revogada, a lei é alterada, e você não
tem condição. Por mais que tenha uma genialidade, você não vai conseguir decorar todo um código. Né? E a lei vai mudar, a lei vai ser alterada, ela vai ser, com o passar do tempo, sofrer modificações. Agora, se tu entende, como disse muito bem o professor Paulo, se tu entende a inteligência do direito, se tu entende a lógica, para usar outro termo, né, dos institutos, do direito, dos institutos, né, dos institutos de direito administrativo, de que todo ato administrativo busca uma finalidade, né, pública, né, esse interesse coletivo, que até alguns doutrinadores, que vem Eli Lopes Meireles, que é muito criticado, e ele utiliza, por ter escrito no período da ditadura, e colocado o termo supremacia, né, então daí, há muita crítica sobre isso, né, que não seria uma supremacia do interesse público, nós teríamos que pesar o público com o privado, e a partir daí distinguir qual seria o mais adequado, mas o que se busca aqui é analisar a finalidade. E essa distinção é muito importante. É muito importante você ter conhecimento disso e saber utilizar isso no dia a dia, enfim, né? E isso a gente está falando de um instituto, né? Tem outros tantos. Eu deixo a palavra em aberto aqui, se alguém quiser. O professor Benício colocou saudações aos professores André e Paulo. Graças. Se algum aluno quiser se manifestar, fique à vontade. Me dá só um minutinho, André. Eu quero fazer uma saudação especial, meu amigo, professor Leandro Benites. E quero dizer aos alunos, aproveitem o professor Leandro Benites. O professor Leandro Benites é uma pessoa que eu discuto direito há muitos anos, estudioso, né? Tem grande contribuição ainda a dar para a teoria jurídica, tenho certeza disso. Um grande abraço, meu amigo. É um prazer saber que você está aqui hoje. Bem, está registrado, então. Eu não sei, o pessoal, se tem alguma manifestação a fazer, fiquem à vontade. Gostaria de colocar, se quiserem abrir a câmera e falar, ou escrever no chat, fiquem à vontade. Mas, Paulo, e outro ponto que eu queria te colocar, ouvindo, né, é a importância de ter um pensamento crítico, né? Durante a faculdade, eu acho que isso é uma coisa que eu tive uma experiência muito também ao grupo de estudos e, enfim, naquele momento em que eu estava estudando foi muito incentivado. Mas é uma coisa que a gente não verifica hoje nas gravações, né? Como eu disse lá no início, quando eu comecei a falar, a gente vê uma linha de montagem, né? E isso tem muito a ver com a forma que é estruturada, né, os cursos, né, e aqui eu faço até um tom meio de crítica, mas, enfim, não acredito que nessa gravação não vai tomar grandes proporções, dá para a gente comentar, que é a forma de avaliação, né, você pontua por avaliação, por aprovação em concursos, né, você pontua uma faculdade de Direito, né, você pontua dá estrelas de avaliação de faculdade de Direito em razão da aprovação em concurso de exame de ordem, né, e isso transforma, né, isso faz com que as faculdades virem literalmente linha de montagem, que você já no primeiro semestre joga um código no colo da criatura e diz, ó, decora isso, porque é isso que vai dar ponto, é isso que tu vai ser aprovado, é isso que tu vai gerar, né, a nota positiva para a instituição. Eu não estou falando da Univag, estou falando, até porque a Univag está proporcionando a gente fazer esse debate, mas eu falo isso também em linhas gerais. E daí qual a consequência disso? A consequência disso é que as pessoas, como disse bem o Paulo, as pessoas se formam, né, muitos não entenderam o que estudaram, né? Termina a graduação, não tem noção nenhuma, né? E acaba abandonando a carreira, a profissão, enfim, acaba virando só um quadro, o diploma virando um quadro lá na sala, né? Ou às vezes até numa gaveta escondida. Então, isso é um ponto que a gente tem que registrar e fazer essa autorreflexão.
Eu acho que teve um aluno que levantou a mão aqui, o professor Benítez agradeceu as palavras, Paulo, e também registra que tem uma enorme consideração pessoal e intelectual. Eu acho. Eu vi que teve um aluno que levantou aqui, mas eu acho que já baixou, levantou a mão pelo sistema, mas baixou. Então, Paulo, eu queria te agradecer imensamente por ter participado, ter contribuído para a formação de todos aqui, para alimentar um pouco essa ideia, né, de sair um pouco no normal, né, e alimentar a ideia de que a gente precisa pensar, a gente precisa raciocinar um pouco mais do que fazer o que todos fazem, que é decorar a lei, que é, né, fazer o básico. É necessário um pensamento mais crítico, né, uma reflexão, como tu disse, e eu acho que tu jogou um balde de água, né, no pessoal, então eles vão ter que assimilar várias coisas que você comentou, e eu acredito que isso é um exercício, né, que deve ser levado por todos e praticado diariamente em pensar a respeito, né, daquilo que está estudando. Não é algo que tu vai hoje eu vou pensar sobre a norma e fato, né, e enfim, vai estar todo, né, tudo resolvido. Não, isso é um exercício que você tem que se dedicar a estudar e com certeza vai ter bons frutos. Então, eu te agradeço, Paulo, muito. Saiba que fico muito contente em poder contar contigo. Acho que foi brilhante a tua explanação. E eu acho que o pessoal ficou meio assustado, né, pelas provocações, mas essa também faz parte, essa também é a nossa intenção, demonstrar essa necessidade de provocá-los, né? Professor André, então, agradecendo então pelo convite, eu gostaria então mais uma vez de dizer aos eventuais interessados nas discussões do grupo de estudos. Nós temos um grupo, o professor André participa, chamado Pensando Direito. As reuniões são nas terças-feiras, das 5 às 6 da tarde. Nós divulgamos isso. É possível procurar estudos sobre inteligência, Sebo Café na internet. O professor André depois pode divulgar. Eu coloco o link. Estas questões que foram tratadas aqui, nós estamos ainda fazendo uma investigação um pouco mais focada na ciência do direito e no conhecimento jurídico. Essa divisão é fundamental. Estudar, entender as razões pelas quais é preciso distinguir conhecimento jurídico de ciência do direito é a primeira postura metodológica para pôr em ordem o mundo do direito e o mundo do espírito, porque o direito trata, então, das questões que dizem respeito à natureza, que interessa para a teoria jurídica, e o direito também organiza o sistema de ideias. Separar esses dois ambientes e dar a cada um deles a ordem que eles precisam ter é a primeira questão. Uma outra questão, professor André, também que eu gostaria de... para concluir, então, derradeiramente... Fica à vontade, não tem problema, fica à vontade. Derradeiramente, eu gostaria de chamar a atenção uma questão fundamental, mas fundamental para o estudo do direito. A ideia de pessoa. Se vocês forem, se qualquer um de vocês forem, tentar entender quando alguém está tratando com o direito administrativo, ou quando alguém está tratando com o direito civil, ou com o direito do trabalho, com o direito penal, vocês vão encontrar na definição da pessoa e da relação jurídica os vínculos que tiram alguém do âmbito do direito e colocam no outro âmbito. Então, a noção de pessoa, a pessoa natural, a pessoa jurídica, a pessoa de fato, a pessoa formal, né? A forma com essas diferentes pessoas vão se constituir nos diferentes ambientes de juridicidade. Isso é fundamental compreender isso, porque se vocês me perguntassem
o que transforma uma relação jurídica, uma simples relação jurídica, numa relação jurídica trabalhista? Agora vou trazer um pouco, então, a farinha para o meu assado aqui, né? Olha, uma relação jurídica trabalhista, porque você vai encontrar duas pessoas, uma está prestando serviço subordinado, pessoal, não eventual, e com habitualidade, subordinado e remunerado. Ora, se você encontra uma pessoa prestando serviço subordinado, não eventual, remunerado e pessoal, e se você encontra alguém que remunera e dirige o trabalho de alguém, você tem a pessoa, do ponto de vista do direito do empregador, e a pessoa, sob o ponto de vista do direito, como trabalhador. Então, é essa habilidade que nós, juristas, precisamos adquirir. Por quê? Porque quando alguém chega no escritório de um advogado, ou quando o juiz tem uma questão para resolver, a pessoa não vai chegar lá e dizer o seguinte: olha, eu estou aqui porque a norma diz. Não, ele vai chegar primeiro dizendo o seguinte: eu estive numa situação em que eu me encontrei numa posição tal, nessas características. Então, não, eu realmente, eu trabalhava com habitualidade. Realmente, eu recebia, era remunerado o meu trabalho. Realmente, eu recebia ordens. Realmente, não era eventual. Ah, peraí, mas então alguém dirigia? Ah, então são duas pessoas que se encontram numa relação jurídica com algumas características que vão colocar no âmbito do direito do trabalho. Agora, se você encontra uma pessoa que se encontra numa posição em que ela se encontra numa relação de natureza tributária, ou seja, numa cadeia de um fato gerador de um determinado tributo, né, que está obrigada a uma determinada prestação em face do Estado, você vai encontrar o Estado como pessoa jurídica exigindo uma prestação e o contribuinte como pessoa física ou jurídica também, dependendo da natureza do fato tributário, numa relação jurídica com o Estado. Então, as noções entre pessoas é que distingue as relações jurídicas. Então, isso é fundamental. Pessoa, relação jurídica. Eu deixei de fazer, esqueci, na verdade, porque é o que dá a gente falar um pouco de improviso, né? Ganha numa certa lógica de dinamicidade, né? Mas às vezes fica uma pequena falha. A noção de pessoa é fundamental para o direito. Então, muito obrigado, professor André. Mais uma vez, um forte abraço ao amigo Leandro Benítez. Estou com muitas saudades dele. Logo pretendo ir a Santa Catarina, certamente vamos nos encontrar. E bons estudos, alunos aí do Univale, e sucesso a todos vocês. Obrigado. Certo, Paulo. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí. E o pessoal, agora vamos para a aula. Não terminou, tá? A receita está começando. Abraço, Paulo. Tudo de bom. Muito obrigado. Abraço, André. Muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo.